Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Flamengo muito prejudicado. A CBF divulgou áudio do VAR da partida de ontem, do lance, né? Porque tem lance que ele nem chamou para ser analisado, ser avaliado pelo VAR. Essa é a verdade. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel concederam entrevista. O Tite não concedeu entrevista. Inclusive Marcos Braz e Bruno Spindel cobrando e muito a CBF. Baita sacanagem confirmada contra o Flamengo, não só no jogo de ontem, mas sim em jogos anteriores também. Eu vou falar sobre isso. Inclusive o VAR soltou o áudio aqui, divulgou o áudio, que é uma barbaridade, comprovando sacanagem contra o Flamengo. Bruno Henrique cobrando, o Braz também explicou porque o Tite não concedeu entrevista. Próximo jogo do Flamengo é na próxima terça-feira. O Flamengo já se prepara para esse jogo de Libertadores, quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre essa sacanagem. Vai começar. Não é começar a reclamar de arbitragem, não, mas a verdade a gente também precisa falar, porque o Flamengo só tem nós, torcedores, para apoiar, porque o restante aí só querem ver a derrota do Flamengo. Essa é a verdade. O Flamengo está jogando bem, Henrique? Não. O Flamengo não está jogando bem, mas também a gente também não tem que fechar, botar uma tapa no olho para não ver o que está acontecendo do lado da arbitragem, porque eu vou falar para vocês, a CBF está destruindo o futebol brasileiro. A própria CBF está destruindo o futebol brasileiro. Os árbitros, eles já entram em campo pressionados, acuados, como o próprio vice-presidente de futebol Marcos Braz falou. Marcos Braz falou que tem até pena dos árbitros. Vai reclamar, os árbitros estão lá assustados porque eles estão pressionados. É uma sacanagem que já vem de dentro da CBF. Se errar contra o Flamengo, beleza. Agora, se errar a favor do Flamengo, eles vão para a geladeira. É isso. Se eles der um postado, por exemplo, ontem o jogador do Red Bull Bragantino foi expulso, depois voltaram atrás, foram analisar lance de 20 minutos atrás, uma falta que encontraram lá na cabeça deles, para te retirar o cartão vermelho do jogador do Red Bull Bragantino, jogador continuar na partida e ainda por cima marcar a falta contra o Flamengo. A falta foi marcada para o Red Bull Bragantino. É uma sacanagem. Se caso continue aquele lance ali, o árbitro que está lá na análise lá vai para a geladeira, como já aconteceu. Mas olha só o áudio divulgado pela CBF. Olha só, o Daniel Nobre Bins, que estava lá no VAR, ele fala o seguinte: no lance da possível falta, os dois jogadores estão em deslocamento e traçam o pé acidentalmente, totalmente olhando para a bola. Não há falta, mano. Aí já começa, né? O jogador já tinha sido expulso pelo árbitro dentro de campo, pelo o Zanovelli. Aí vem aqui, ó, o outro integrante lá da arbitragem na cabine do VAR. Ele fala o seguinte: para mim, contato é acidental também. Já o Daniel Nobre volta novamente a falar e fala o seguinte: mas a gente tem que analisar porque ele, o Dela Cruz, tem uma vantagem tática. O Flávio Gomes Barroca, auxiliar do VAR, fala o seguinte: ele, Dela Cruz, ganha uma vantagem tática. Aí volta o Daniel Nobre, né, no VAR, que estava no VAR, e fala o seguinte para o árbitro de campo: Zanovelli, vou pedir para você revisar uma possível falta, porque depois esse jogador, o Dela Cruz, vai sair na cara do gol. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo ao jogador Pedro Henrique. Trisca na perna dele. E isso faz com que o jogador caia. Mano, é um absurdo isso. Comprovando
Realmente uma baita sacanagem contra o Flamengo. Aí o Paulo César, né, que é o Zanovelli, ele vai lá e fala o seguinte: realmente é uma falta sem querer. Olha só, falta sem querer também é falta, né? E o lance perigoso daquele para cartão vermelho direto. Falta sem querer. Eu vou voltar, vou tirar o cartão vermelho e vou marcar falta para o Red Bull Bragantino. Cara, é inacreditável, velho. Inacreditável. Aí depois fala, e esse foi só o lance que o árbitro Paulo César Zanovelli expulsou não, né? Teria insinuado expulsar o jogador do Red Bull Bragantino. Só que eles vieram toda essa maracutaia aí, voltaram, prejudicando o Flamengo, voltaram e tiraram o cartão vermelho. O lance contra o Luiz Araújo, pênalti claro dentro da área. Não foi nada. Não foi nada. Segue, não foi nada. Só foi esse o áudio que ele mandou. Não foi nada. Contato normal. Pênalti claro. Um absurdo, mano. Um absurdo. Um absurdo. O Bruno Henrique, na entrevista coletiva ao Premier, ele reclamou sim da arbitragem, com toda razão. E ele falou o seguinte: é mimimi. Contra o Flamengo, tudo é diferente. Agora, no final, um lance duvidoso. Ele não marcou. E o árbitro não chamou. Semana passada também. Falta em Fabrício e Bruno. E não deram contra o Botafogo. Então é lamentável. Os diretores do Flamengo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, e o executivo Bruno Spindel, eles reclamaram, destacaram a má postura da CBF e os árbitros acuados com as denúncias de Don Texton, e que o recado da entidade é que os árbitros que acertam em jogos do Flamengo vão para a geladeira. Mano, é um absurdo. E realmente é isso que está acontecendo. Bruno Spindel falou o seguinte, olha só. Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação. E jogo após jogo, eles vão prejudicando o Flamengo, jogo após jogo. É sempre contra o Flamengo. Fabrício Bruno sofre falta no Maracanã, o VAR não chama. Luiz Araújo sofre pênalti e nada. E um presidente diz que tem roubo e só estão prejudicando o Flamengo. A gente vai dizer que tem roubo também? Que tem manipulação? Vamos ter que falar isso também? A CBF não faz nada? O árbitro que entra acuado contra o Flamengo, porque já entram pressionados. Essa é a verdade. O árbitro entra em jogo, no campo, já entram pressionados. Já entram pressionados. Essa é a realidade. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou o seguinte: a CBF está ajoelhando a isso? Está se ajoelhando a quem bate na mesa? A quem fala de inalações perigosas? O Campeonato Brasileiro não vai acabar bem. Não é para o Flamengo, é para ninguém. Eu vou dar uma sugestão. Quem está no VAR não pode ter celular lá dentro. Está dando pena da arbitragem. Essa é a verdade. Está dando pena da arbitragem. Marcos Braz fala que tem pena de chegar no árbitro e falar. O árbitro fica lá todo desafigurado, todo assustado, porque é uma pressão da... Mano, vou falar para você. Eu falo aqui, mas pode dar ruim para mim. Mas esse negócio de um texto falar de manipulação, essa baita sacanagem já parte lá de dentro da CBF. Essa baita sacanagem já parte lá de dentro da CBF. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas, gente, vamos cobrar. Vamos cobrar, porque nós, torcedores do Flamengo, temos que cobrar e apoiar o nosso Flamengo. E não pode ficar assim, não. O departamento jurídico do Flamengo tem que ir lá, ó, bater na porta da senhora CBF e falar: ó, o que é que está acontecendo? Que baita sacanagem é essa? Tem que resolver isso aí. Tem que bater o pé mesmo. Tem que cobrar, tem que ir pra cima. Porque se baixar a cabeça, todo jogo, aí o Flamengo tá jogando bem. Não tem nada a ver com o jogo. É a arbitragem que está de sacanagem. A arbitragem está de sacanagem. Falta no Fabrício Bruno contra o Botafogo. Luiz Henrique estava punido com cartão amarelo. Depois fez um gol. Foi comemorar com a máscara. Não pode, pelo regulamento. O árbitro fez o quê? Fez o quê? Frouxou. Frouxou. Árbitro frouxo. Foi lá e não deu o segundo amarelo, que causaria a expulsão, sim, com certeza. Não é uma sugestão, não. É a regra.
É a regra do futebol que é essa. Então é uma vergonha. É uma vergonha. Bom, vamos ver o que deve acontecer. O Marcos Braz explicou, né, a situação do Tite. Os torcedores aí realmente revoltados. O Tite não deu entrevista coletiva, não falou nada, porque o Tite brigou dentro de campo com a arbitragem. O Matheus Baco foi amarelado. Mano, uma baita sacanagem também da arbitragem, né? A verdade a gente também tem que falar. E o Marcos Braz falou o seguinte: se o Tite vem aqui na entrevista, da maneira que ele está no vestiário, não seria bom para o Flamengo. Não seria bom para ninguém. A mensagem está dada. Eu só quero saber, entender se quem grita mais vai levar. Mandou um recado aí para a CBF. Quem grita mais vai levar, então vamos gritar também. Vamos gritar também. Essa é a realidade. Bom, Flamengo hoje, né, treina no CT do Ninho do Urubu nesse exato momento. O Flamengo está treinando no CT do Ninho do Urubu. Daqui a pouco o Flamengo viaja para o Chile, onde enfrenta o Palestino do Chile na próxima terça-feira às 9 horas da noite, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo também tem uma situação meio delicada, né? Tem o lado do futebol do Flamengo, tem um lado da sacanagem da arbitragem, tem um lado do futebol do Flamengo. Então precisa organizar esse time e trazer essa vitória, porque se não vencer esse jogo na Libertadores, não é competição da entidade CBF, é da Conmebol. Então vamos lá pregar atenção nesse jogo, porque o Flamengo precisa dessa vitória. O Flamengo viaja logo mais rumo ao Chile e vamos em busca dessa vitória na terça-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.